Quando cheguei à antiga casa da minha tia Regina, o sol já começava a se esconder atrás das colinas, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. A construção, datada do início do século passado, erguia-se como uma guardiã solitária em meio à vastidão do campo. Minhas mãos estavam suadas enquanto eu segurava a mala, e uma mistura de curiosidade e ansiedade me consumia. Tia Regina, uma figura sempre reservada e misteriosa, nunca fora particularmente próxima da família. Seus convites eram raros, mas inegáveis. Ela me recebeu à porta com um sorriso cordial, embora seus olhos carregassem algo que não consegui identificar de imediato. Usava um vestido simples e solto, de um azul desbotado, que contrastava com seus cabelos grisalhos bem arrumados. Seus gestos eram calculados, como se medisse cada movimento. Leonardo, entre. Já era hora de você aparecer por aqui, disse ela, puxando-me para um abraço surpreendentemente caloroso. A casa cheirava a madeira antiga e algo doce que não consegui identificar. As paredes estavam repletas de fotografias emolduradas em preto e branco, lembranças de uma época que eu não vivi. Tudo ali parecia estar congelado no tempo, o que apenas reforçava o clima peculiar que começava a me envolver. Jantamos em uma sala iluminada por um único lustre de ferro forjado. A conversa fluiu naturalmente, ainda que pairasse no ar uma tensão que eu não sabia se era fruto do ambiente ou da minha própria imaginação. Regina parecia fazer questão de me observar de forma atenta, como se estivesse analisando cada palavra que eu dizia. Você sempre foi curioso, não é? Zirei a ela em um momento enquanto cortava uma fatia de bolo de milho para mim. Talvez um pouco, respondi com um sorriso tímido. Mas por que diz isso? Ela deu de ombros, colocando a fatia no meu prato. Sempre soube que você era diferente dos outros. Mais atento. Isso pode ser uma qualidade ou um fardo, dependendo de como você usa. Seus olhos encontraram os meus, e por um instante senti que ela estava prestes a dizer algo importante. Mas em vez disso, desviou o olhar e começou a recolher os pratos da mesa. Naquela noite, enquanto me acomodava no pequeno quarto de hóspedes, meus pensamentos não paravam. Havia algo em Regina que parecia além do comum, algo que fazia minha mente girar em torno de perguntas que eu não sabia formular. Talvez fosse o modo como seus olhos brilhavam em momentos específicos, ou como sua presença parecia ocupar todo o espaço ao seu redor. Eu não sabia então, mas aquela seria a primeira de muitas noites insones naquele lugar. Os dias que se seguiram foram envoltos em uma rotina estranha. Regina acordava cedo, passava as manhãs cuidando do jardim, as tardes lendo em uma poltrona próxima à janela, e as noites sempre terminavam com longas conversas à mesa de jantar. Quanto mais eu observava, mais curioso ficava sobre seus hábitos, especialmente sobre suas idas ao porão, um lugar que parecia ter algum significado especial para ela. Certo dia, quando o silêncio da casa parecia mais denso do que o normal, decidi explorar. Regina estava do lado de fora, podando as roseiras, e eu descia as escadas estreitas e rangentes que levavam ao porão. Um leve cheiro de umidade e ferrugem enchia o ar. A luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto iluminava o espaço apenas o suficiente para revelar prateleiras repletas de caixas e objetos cobertos por lençóis empoeirados. Meus olhos foram atraídos para um baú antigo, posicionado no centro do ambiente. Parecia mais novo do que o restante das coisas ali. Antes que pudesse abrir, ouvi passos acima de mim. O som era leve, mas suficiente para me fazer congelar. Rapidamente subi as escadas e tentei agir como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, durante o jantar, Regina mencionou casualmente: Você esteve explorando a casa hoje? Minha garganta secou. Sim, um pouco.
Essa casa é fascinante. É mesmo, disse ela com um sorriso enigmático. Mas cuidado, algumas coisas aqui têm histórias que talvez você prefira não conhecer. Seu tom era leve, mas as palavras ressoaram como um aviso. Eu apenas assenti, incapaz de responder. Naquela noite, uma tempestade inesperada caiu sobre o vale, trazendo consigo relâmpagos que iluminavam brevemente os contornos das árvores lá fora. O som da chuva batendo no telhado parecia amplificar o silêncio dentro da casa. Eu estava no quarto de hóspedes, tentando dormir, mas minha mente não me deixava em paz. O baú no porão, os olhares de Regina, suas palavras carregadas de significado implícito, tudo parecia parte de um quebra-cabeça que eu mal conseguia começar a montar. Por volta da meia-noite, ouvi um rangido familiar no corredor. A luz do abajur ao lado da cama revelou a silhueta de Regina parada à porta. Vestida com um robe de seda que brilhava à luz fraca, ela parecia simultaneamente serena e inquieta. Leonardo, chamou ela, sua voz baixa, mas firme. Preciso que me acompanhe. Confuso, mas intrigado, levantei-me sem hesitar. Ela não explicou o motivo enquanto me guiava pelo corredor e depois pelas escadas. Quando percebi que nos dirigíamos ao porão, meu coração começou a acelerar. O som de nossos passos ecoava pelas paredes, criando uma atmosfera quase surreal. Regina destrancou a porta do porão com uma chave que pendia de uma corrente em seu pescoço. O clique do metal parecia ensurdecedor no silêncio da casa. Ao descermos, senti o ar mais frio e denso. As sombras dançavam enquanto a lâmpada no teto balançava levemente, espalhando uma luz oscilante pelo ambiente. Ela se virou para mim, os olhos brilhando com uma intensidade que me fez prender a respiração. Há algo que preciso compartilhar com você, algo que escondo há muitos anos. Antes que eu pudesse perguntar o que era, ela caminhou até o centro do porão, onde estava o baú que eu havia visto dias antes. Com um movimento decidido, abriu-o. Dentro havia uma coleção de objetos que pareciam tirados de outra época. Roupas elaboradas, fotografias em preto e branco, cadernos com capas desgastadas. No topo de tudo, uma máscara de baile intricada, decorada com penas e pedras brilhantes. Isso pertence a uma parte de mim que poucas pessoas conhecem, disse Regina, pegando a máscara com cuidado. Uma vida que deixei para trás, mas que ainda vive em mim de certa forma. Eu não entendo, admiti, incapaz de desviar o olhar dela. Ela colocou a máscara sobre o rosto, transformando completamente sua expressão. Sua postura mudou. Seus ombros ficaram mais retos e havia uma nova confiança em seus movimentos. Era como se ela tivesse se tornado outra pessoa diante dos meus olhos. Durante anos, participei de eventos onde as máscaras permitiam que as pessoas fossem completamente livres, explicou ela, a voz agora mais suave, quase sedutora. Não havia julgamentos, apenas verdade. Aqui eu era mais do que uma mulher comum. Eu era alguém que podia explorar cada canto da minha alma. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Não era apenas o conteúdo do que ela dizia, mas o modo como dizia, como se estivesse revelando não apenas um segredo, mas uma parte essencial de si mesma. Meus olhos caíram sobre os cadernos no baú. Eles pareciam conter anos de histórias, talvez até confissões. Por que está me mostrando isso? Perguntei finalmente. Porque eu vejo algo em você, Leonardo, respondeu ela, retirando a máscara e me encarando. Você tem essa mesma inquietação, essa curiosidade de buscar além do óbvio, de encontrar algo mais profundo. Eu vi isso nos seus olhos desde que chegou aqui. Minha mente estava um turbilhão. Tudo parecia simultaneamente surreal e terrivelmente real. Antes que pudesse dizer algo, ela colocou a máscara de volta no baú e fechou a tampa. Em seguida, virou-se para mim
e com um olhar firme disse: Você pode escolher esquecer tudo isso ou explorar o que estou lhe oferecendo, mas saiba que, se optar pelo segundo, não há volta. O peso de suas palavras pairava no ar. Era como se ela estivesse me desafiando a mergulhar em algo que eu não entendia completamente, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim, uma parte que eu raramente reconhecia, queria aceitar. Na manhã seguinte, Regina estava na cozinha como se nada tivesse acontecido. Ela parecia tranquila, quase indiferente. Enquanto tomávamos café, evitávamos o olhar um do outro, mas a tensão era palpável. Suas palavras ainda ecoavam na minha mente, e o dilema que ela me apresentara parecia impossível de ignorar. Eu passei o dia tentando me concentrar em qualquer coisa que não fosse o porão, mas era inútil. A curiosidade, ou talvez algo mais profundo, me consumia. Quando a noite caiu e Regina subiu para seu quarto, decidi agir. Descendo as escadas do porão, senti uma adrenalina que misturava medo e excitação. O baú estava no mesmo lugar, esperando. Quando o abri, minhas mãos tremiam. Peguei um dos cadernos e comecei a folheá-lo. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia elegante, detalhando experiências, pensamentos e reflexões que revelavam um lado de Regina que eu nunca imaginei. Algumas entradas eram poéticas, outras explicitamente provocativas. De repente, senti sua presença. Virei-me e lá estava ela, parada no topo das escadas, observando-me com um olhar que era impossível de decifrar. Sem dizer uma palavra, ela desceu os degraus e parou à minha frente. Eu sabia que você viria, disse ela, um leve sorriso nos lábios. Você está pronto para entender quem realmente sou? A pergunta dela pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Senti meu corpo congelar, mas minha mente corria em todas as direções. Regina se aproximou lentamente, e a pequena lâmpada no teto iluminava os traços de seu rosto de maneira quase sobrenatural. Seus olhos estavam fixos nos meus, cheios de algo que parecia ser uma mistura de expectativa e determinação. Leonardo, ela continuou, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. O que está aqui embaixo não é apenas sobre mim, é sobre o que significa ser livre, sobre abandonar o medo e abraçar algo verdadeiro. Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria recuar, subir aquelas escadas e nunca mais olhar para trás, mas outra parte, uma parte mais profunda e mais sombria, queria entender, queria saber o que havia de tão importante aqui que ela precisava manter escondido, até mesmo da própria família. Por que eu? Consegui perguntar, minha voz tremendo ligeiramente. Ela se inclinou um pouco até que nossos rostos estivessem quase na mesma altura. Porque você tem potencial para entender, para sentir o que eu senti. Nem todos têm coragem para enfrentar as partes mais sombrias de si mesmos, mas eu vejo isso em você. Seus dedos tocaram levemente minha mão, um gesto que me pegou desprevenido. Era um toque quente, mas ao mesmo tempo carregado de eletricidade. Senti meu coração acelerar, enquanto ela segurava minha mão com firmeza e a movia lentamente em direção ao baú. Sem dizer uma palavra, ela me incentivava a te abrir outra camada daquele mundo que eu mal começara a explorar. Peguei outro caderno, mais antigo, com a capa já desgastada pelo tempo. Quando o abri, percebi que este era diferente. As páginas estavam preenchidas com desenhos intricados, representando cenas que variavam do artístico ao provocativo. Eram imagens de bailes mascarados, corpos em movimento e expressões que pareciam capturar sentimentos profundos e íntimos. Entre os desenhos, pequenos trechos escritos à mão descreviam as cenas com detalhes que faziam minha pele arrepiar. Esses desenhos. Comecei, mas ela me interrompeu.
São fragmentos de uma vida que vivi, uma vida que era mais vibrante do que qualquer coisa que esta casa agora silenciosa poderia sugerir. Regina tirou a máscara do baú novamente e a segurou em frente ao rosto, sem colocá-la. Seus olhos ainda encontravam os meus, mas agora havia um brilho neles que me desconcertava. A máscara era um símbolo, disse ela. Ela me dava permissão para ser quem eu quisesse. Você entende como isso é libertador? Eu assenti lentamente, embora não tivesse certeza se realmente entendia. O peso do momento estava me esmagando, mas ao mesmo tempo havia algo intoxicante em sua presença, na maneira como ela falava, na profundidade de sua sinceridade. Quero te mostrar algo, ela disse, pegando minha mão novamente e me guiando até uma das paredes do porão. Ela puxou uma cortina escura que eu nem tinha notado antes, revelando um grande espelho. Ele estava ligeiramente embaçado, mas seu reflexo capturava cada detalhe do ambiente com precisão. Olhe para si mesmo, pediu ela, ficando ao meu lado. Mas não apenas veja, sinta. Pense em quem você é, em quem você quer ser. Este espelho é uma metáfora, Leonardo, um portal para o que poderia ser. Eu hesitei, sentindo uma mistura de constrangimento e fascínio. Meu reflexo parecia normal à primeira vista, mas enquanto eu continuava olhando, algo parecia diferente. Não era o espelho que mudava, era minha percepção. Por um momento, era como se eu estivesse vendo um lado de mim mesmo que sempre evitei. Regina colocou a máscara novamente e ficou atrás de mim. Nosso reflexo agora parecia uma cena de um filme antigo, surreal, quase teatral. Você tem medo? Perguntou ela, sua voz soando como um eco no pequeno espaço. Eu não sei, admiti, mas no fundo eu sabia que tinha medo. Medo do que ela estava revelando, medo de como isso me fazia sentir e medo do que viria a seguir. Isso é bom, respondeu ela. O medo é o primeiro passo para a transformação. Você precisa enfrentá-lo para encontrar algo real. Ela se moveu lentamente, posicionando-se ao meu lado, e colocou a mão em meu ombro. Era um toque firme, quase reconfortante, mas carregado de significado. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de nossas respirações. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas sentia que algo estava mudando, algo que eu não podia mais ignorar. Então, ela se afastou e tirou a máscara novamente, colocando-a cuidadosamente de volta no baú. Você viu o suficiente por hoje, disse ela com um sorriso suave. Mas agora que começamos, não há mais volta. Espero que esteja pronto para o que vem a seguir. Ela subiu as escadas lentamente, deixando-me sozinho no porão. Fiquei lá por um longo tempo, tentando processar o que acabara de acontecer. Minha mente estava um caos, mas uma coisa era clara. Regina tinha me puxado para um mundo que eu não entendia, mas que de alguma forma me atraía profundamente. Quando finalmente voltei para meu quarto, o silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. Deitei-me na cama, mas o sono não veio. Em vez disso, minha mente continuava retornando àquele espelho, à máscara e à maneira como Regina parecia ver através de mim, como ninguém jamais havia feito. Na manhã seguinte, Regina estava na cozinha como sempre, agindo como se a noite anterior não tivesse acontecido. No entanto, algo estava diferente, na forma como ela me olhava, na maneira como falava. Havia uma nova intimidade, um entendimento silencioso que pairava entre nós. Eu sabia que não podia ignorar o que havia começado. Algo em mim havia mudado e não havia como voltar atrás. Os dias seguintes passaram como um borrão. O que antes era uma rotina simples tornou-se um constante jogo de olhares e gestos que pareciam carregar mais significado a cada instante. Regina continuava sua vida aparentemente normal,
mas eu sabia que algo mudara entre nós. Havia uma tensão silenciosa, uma energia pulsante que preenchia cada momento compartilhado. Ela não mencionava o porão, nem os cadernos, nem a máscara, mas seu olhar dizia tudo o que suas palavras não podiam. Naquela noite, uma chuva fina caía sobre o telhado, e o som das gotas preenchia a casa com uma calma quase hipnotizante. Estava no meu quarto, tentando ler um livro, quando ouvi um leve toque na porta. Antes que eu pudesse responder, ela entrou. Estava usando um vestido simples de algodão, mas sua presença parecia preencher todo o espaço. Ela fechou a porta atrás de si e ficou ali por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Leonardo, começou ela com a voz baixa e firme. Preciso que venha comigo. Há algo que ainda não mostrei a você. Sem esperar uma resposta, ela se virou e saiu. Meu coração disparou, mas a curiosidade e algo mais profundo me empurraram a segui-la. Descemos as escadas em silêncio, o som de nossos passos abafado pela chuva. Quando chegamos ao porão, ela acendeu a luz e foi direto até o baú, que desta vez já estava aberto. No centro dele, a máscara parecia brilhar sob a luz fraca. Hoje, você vai entender o que significa estar completamente livre, disse ela, com uma intensidade em sua voz que me arrepiou. Pegou a máscara e a colocou no rosto, mas dessa vez havia algo diferente. Não era apenas uma máscara, parecia uma transformação completa. Ela irradiava uma energia que era ao mesmo tempo avassaladora e cativante. Eu vou te mostrar o que realmente somos, continuou ela, aproximando-se. Mas você precisa estar disposto a deixar de lado tudo o que acha que sabe sobre si mesmo. Ela segurou minha mão, seus dedos quentes contra minha pele fria. O toque era ao mesmo tempo reconfortante e provocador. Puxou-me em direção ao espelho que eu já conhecia, mas dessa vez parecia diferente. A superfície estava limpa, refletindo nossas imagens com uma clareza quase perturbadora. Quando me vi ao lado dela, algo dentro de mim mudou. Não era apenas o reflexo que eu via, era uma versão de mim que parecia mais autêntica, mais crua. Olhe para nós, disse ela, sua voz um sussurro. Você vê? Você entende agora? Eu não sabia exatamente o que estava entendendo, mas algo dentro de mim respondia à sua presença, à sua voz, a maneira como ela parecia saber exatamente o que eu sentia sem que eu dissesse uma palavra. Regina tirou a máscara lentamente e colocou-a em minhas mãos. Experimente, ordenou, sua voz carregada de expectativa. Hesitei, mas finalmente cedi. Quando coloquei a máscara, uma onda de calor percorreu meu corpo. Era como se ela fosse uma extensão de mim, como se tivesse sido feita para mim. Olhei novamente para o espelho e o que vi foi algo que não conseguia explicar, uma versão de mim mesmo que era ao mesmo tempo familiar e completamente desconhecida. Regina sorriu, um sorriso que era tanto de aprovação quanto de algo mais profundo. Ela se aproximou, suas mãos segurando meu rosto. Agora você entende, disse ela antes de me puxar para um beijo. Foi suave no início, mas rapidamente tornou-se mais intenso, carregado de uma paixão reprimida que parecia ter esperado anos para se libertar. O tempo parecia parar. Não havia mais o som da chuva, nem o frio do porão, nem as dúvidas que antes preenchiam minha mente. Havia apenas nós dois, em um momento que parecia eterno e irreversível. Cada toque, cada movimento era uma confirmação de algo que ambos sabíamos, mas nunca havíamos admitido. Quando finalmente nos afastamos, ambos ofegantes, Regina sorriu novamente, mas desta vez havia algo de melancólico em sua expressão. Agora você entende o preço da liberdade, disse ela. Não há volta. Você cruzou a linha, Leonardo. Eu sabia que ela estava certa. O que quer que fosse aquilo, não havia como desfazer.
Mas, ao mesmo tempo, eu não queria voltar. Eu havia encontrado algo real, algo profundo, algo que me transformara. Naquela noite, ficamos juntos no porão, compartilhando momentos que eram ao mesmo tempo intensos e tranquilizadores. Quando o sol começou a nascer, a luz suave iluminou o espaço, revelando os detalhes que antes estavam nas sombras. Era como se o mundo tivesse mudado, e de certa forma tinha. Regina olhou para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e tristeza. Agora você sabe, disse ela, e só você pode decidir o que fazer com isso. Eu não tinha respostas, mas sabia que, independentemente do que viesse a seguir, minha vida nunca mais seria a mesma.